Olá! Que tal parar tudo que você está fazendo e dar a sua total atenção para esse programa? O Senhor quer falar com você de forma poderosa. Assista agora uma palavra abençoada do pastor Jorge Linhares no programa Encontro no Getsemane. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Hoje eu quero falar um assunto deveras importante. Eu vou falar sobre o povo de Deus, o povo afastado de Deus e a política. E o texto que Deus põe no meu coração é o Salmo 33, verso 12. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Feliz a nação que tem o Senhor como Deus, e o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu me preocupei e me preocupo, esse livro aqui, olha, O Político. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas agora, porque nós estamos nos aproximando de um período eleitoral. Aliás, já estamos com as pré-candidaturas, todas elas, para prefeito e para vereador, tanto em Belo Horizonte quanto Minas Gerais e em todo o Brasil. Posteriormente, vamos ter para o Senado, vamos ter para presidente, vamos ter para deputado estadual, deputado federal. Mas agora o assunto é a vereança, o assunto agora é a prefeitura. É preciso que você que está me assistindo e me ouvindo saiba que um vereador, ele é tão importante quanto o mais alto cargo, que é o de presidente. Porque as leis são feitas primeiro para o município. E quando elas deram certo para o município, elas vão para um lugar maior, vão para o Estado, e se elas dão certo para o Estado, elas vão para todos os demais estados, portanto, para todo o país. Então, o nosso momento de escolha de um vereador é uma responsabilidade fora do normal. E o Brasil tem sido alvo de chacota. Então, eu quero colocar para vocês algumas questões aqui muito sérias. Onde a igreja não salga, tá? Onde a igreja não é luz, não é sal, não é edifício ajustado, Satanás atua. Então, o sistema, ele está dominado pelas trevas, nas universidades, né, nos clubes, na área médica. Você viu aí quantas ações de corrupção na questão do coronavírus, quantos aproveitadores, quantas pessoas abusaram aí no momento de pandemia. Então, no esporte, você viu aí que até hoje, tivemos a Olimpíada aqui há alguns anos atrás, e até hoje a conta não fechou. Tivemos a Copa do Mundo aqui, até hoje a conta não fechou. Então, não importa, em todas as áreas, seja da educação, seja na economia, seja na saúde, nos esportes, nós temos que ter pessoas que salguem a terra, que tenham honestidade, que se lembrem que não vão levar desta terra nada. Nós vamos nos apresentar diante de Deus. Então, onde a igreja não participa, Satanás domina. Então é preciso a igreja chegar como luz, como sal, para salgar, para dar o exemplo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero falar com vocês, a importância de um bom político. Tem que ser uma pessoa que tem um histórico. Não adianta você querer alguém que nunca fez nada pelos pobres, fez nada em ação social.
Não adianta você colocar alguém simplesmente por amizade. É muita responsabilidade que você tem que ter, porque há uma escassez em todas as áreas de bons profissionais, de gente que ame, que se dedique. E na política é fundamental, porque se você quiser mudar uma nação, você tem que mudar as leis de uma nação. E quem muda as leis são aquelas pessoas que nós elegemos. Vereador, deputado, senador, né? São aqueles que irão transformar as sugestões em leis que serão aplicadas para o bom andamento de uma nação. E o Brasil tem sido alvo de chacota em todo o mundo. Quando alguns dizem, o Brasil não é um país sério, mas estamos caminhando para ser. Então, a importância de um bom político. Então, você não vai escolher alguém porque tem dinheiro, porque tem posição, porque é bonitinho. Outra coisa, o mau político, ele visa o próprio interesse. Existem até jargões. Eu roubo, mas eu faço. Eu sou ladrão, mas eu faço. Ele rouba, mas ele faz. Não, não vamos fazer assim. É preciso que a juventude, principalmente os jovens, estejam se preparando. A Igreja Batista Getsemane é uma igreja que não é alienada. E eu tenho dito isso, jovens se preparem para se tornarem grandes vereadores, grandes deputados, grandes senadores e quem sabe até um presidente da República. É para isso que nós temos um colégio batista que tem uma preocupação em ensinar desde a infância o caráter, a bondade, a integridade, a honestidade. E isso não é fácil, porque você tem que estar preparado para poder ocupar um cargo, seja no Banco do Brasil, numa Caixa Econômica Federal, num banco econômico, num Ministério da Fazenda. Então, o evangélico ele tem que estar preparado para ocupar grandes cargos. E a gente vai procurar pessoas que possam ser como José, que reinou lá em pleno mundo egípcio. José chegou e dominou o negócio com estratégias, com temor de Deus. Daniel, puxa, o rei se converteu. Sadraque, Mesaque, Abdenego e outros se posicionaram como servos de Deus e não se venderam, e eles conseguiram salgar aquela terra, conseguiram brilhar no meio das trevas, porque ser crente no meio dos crentes é mais fácil, o negócio é lá no meio dos ímpios. Então, é preciso você estar preparado. Tinha um ditado que era, irmão, vota em irmão, ruim por ruim, vote em mim, ladrão por ladrão, vote em mim. Não, não é assim. Não. Nesse livro eu abordo esses aspectos com muita responsabilidade, porque vai respingar no nome de Jesus. Quando uma pessoa dá um mau testemunho como político, ela é identificada como evangélica. Ela não é identificada como católico, como espírita e como ateu. Mas como evangélico, a pessoa é identificada. Então, por aí você vê a responsabilidade. As igrejas, elas eram procuradas simplesmente na época de política, e ali os pastores recebiam um melzinho na boca, e nesse melzinho eles caíam, lambiam, e logo depois os políticos sumiam. Eu vou dar um jogo de pneus para o senhor, pastor, eu vou dar uma lata de tinta para a igreja, eu vou dar um bebedouro para a igreja, eu vou asfaltar a rua em frente à igreja, e os pastores engoliam. Mas graças a Deus que agora tem havido uma conscientização e o povo de Deus está se preparando melhor. Não tem um negócio de irmão votar em irmão. E depois que a pessoa está eleita, nós temos que cobrar dela. Eu dei uma palavra sobre a frente parlamentar evangélica e até o presidente da República ligou para mim. Todos, por quê? Porque eu cobrei deles. Eu cobrei deles, não que eu tenha buscado algum benefício, porque é importante você saber isso. Não adianta eu receber um benefício, não adianta meus filhos receberem benefícios e a Igreja Batista Getsemane, onde eu sou pastor há 40 anos, receber algum benefício, porque se eu receber um benefício simplesmente porque eu ajudei alguém, mais tarde Deus acerta comigo. Eu prefiro que Deus me ajude.
Eu prefiro que Deus me abençoe, eu prefiro que Deus me dê saúde, que eu venda meus milhões de livros, são 250 títulos, do que eu receber uma mesada. Porque tudo que Deus faz por nós, Ele não cobra, Ele não joga na cara. Agora, o que alguém faz por nós, pode ser centavos, pode ser favores, pode ser um carro, pode ser um imóvel, pode ser... Aquela pessoa vai estar sempre jogando na sua cara. Então é preciso, como eu coloquei aqui, olha, existem questões muito importantes. E algumas perguntas eu quero responder para você aqui agora. Você que é pastor, que tem um candidato na sua igreja. Então vamos lá. A primeira, como eu encaro o cenário político atual? Eu encaro com uma perspectiva muito linda. Por quê? Porque a comunidade está aprendendo a cobrar do político. Tanto o político evangélico quanto não evangélico. E a igreja evangélica está sendo respeitada. Isso é maravilhoso. Aqui em Belo Horizonte, particularmente, o nosso prefeito Alexandre Calil, ele respeita a igreja. Tanto que agora, nesse momento de pandemia, a igreja evangélica em Belo Horizonte, ela foi extremamente respeitada. Também o governador Romeu Zema, em Minas Gerais, extremamente respeitoso com as igrejas. Algumas cidades, os prefeitos não tiveram respeito para com as igrejas evangélicas. Também com igrejas católicas, eles fecharam, eles mandaram, abriram isso, abriram aquilo, mas a igreja ficou. Então, aqui em Belo Horizonte, nós chamamos o prefeito aqui na igreja, depois fizeram até uma montagem maligna, pensando que eu trouxe o prefeito para ganhar algum benefício. Eu não trouxe o prefeito para ganhar algum benefício, ele veio porque ele respeita a igreja, o prefeito veio. E foi muito lindo, porque ele respeitou a igreja e nós o respeitamos. E a Bíblia manda que nós respeitemos e oremos. Assim também o governador Romeu Zema veio aqui na Getsemane e nos respeitou e nos respeita. E eu tenho contato direto com ele. E o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que tem o maior respeito pela igreja evangélica. Então o momento é muito sério. Essa questão, como eu encaro o momento político? Um momento muito bom, para que o povo de Deus se fortaleça, tenhamos pessoas e bons representantes. Uma outra questão, uma outra pergunta. A candidatura de pessoas evangélicas pode ser prejudicada devido aos últimos escândalos? Está aqui nesse livro. Lógico que sim, lógico. Acontece com uma Flor de Lis, acontece com não sei quem, com o outro. Isso prejudica. Então é preciso que nós saibamos que o nome de Jesus vai estar nos acompanhando, está na testa, evangélico. Então prejudica, mas também, por outro lado, gera responsabilidade. Então nós não podemos colocar uma pessoa lá que representa os evangélicos, porque fala bem, porque é bonito, porque canta bem, porque tem uma oratória, porque tem um pedigree. Não. Tem que ver se a pessoa tem um projeto, se ela tem competência. Não ir lá só para criticar quem está, é apresentar também soluções. O que eu devo esperar de um candidato? Integridade, vontade, amor ao próximo, amor a Deus, isso que eu espero, e competência. Competência e disposição tem que andar juntos. Preparo, competência. Não adianta eu colocar lá alguém que não tem a mínima expressão, alguém que não tem nenhum valor, não sabe nada, porque chegando lá, ele vai ser manipulado. Chegando lá, ele vai fazer igual o Tiririca fez. Eu não sei o que eu faço, eu não sei ler. Fez um curso aí de 1 minuto lá para aprender a assinar o nome, não sabia nem diferenciar o vogal de consoante. Então, eu, graças a Deus, tenho procurado amadurecer a igreja nesse sentido. Graças a Deus. Porque o político, é importante você entender, ele não dá nada do bolso dele para as pessoas. Ele dá da verba orçamentária, ele dá da verba que é do próprio partido, que na verdade é um dinheiro que é do próprio povo. Então, é importante você saber isso. Por isso que não adianta me dar carro para filho. Graças a Deus, o que eu peço a Deus é saúde. O que eu devo esperar de um candidato? Integridade, competência e compromisso com a sua nação. E, acima de tudo, um compromisso com Deus e com aqueles que o elegeram. Pastor Jorge, quais são as perspectivas para os evangélicos nas próximas eleições? Olha, eu antes pensava
que eu tinha que votar só em evangélico. Hoje não. Hoje eu estou fazendo um estudo e vendo se a pessoa tem competência, se ela está preparada. Então, porque muitas pessoas vinham na igreja e os evangélicos também, muitas igrejas evangélicas, fechavam um pacote transformando a igreja num curral eleitoral. Então, não é assim mais. E aconselho você, líder que está me assistindo, a não negociar um pacote, porque o voto ele é sagrado. É uma oportunidade linda que cada um tem, porque o seu voto, você que é iletrado, inculto, tem o mesmo valor de um doutor. O seu voto tem o mesmo valor de um doutor, de alguém que é PhD, que tem doutorado, mestrado, tem o mesmo valor. Você que mora lá no lugar mais simples do nosso país, no meio de um barraco, o seu voto tem valor, é um único momento. Aqui na Terra é quando você vai votar. Então, escolha não por um benefício próprio, escolha porque você está vendo que aquela pessoa é competente. Mais uma pergunta, na sua opinião, o que Deus procura em primeiro lugar na vida de um político? Eu acredito, o temor a Deus. O temor a Ele é o princípio da sabedoria. Eu acredito piamente que o Brasil pode melhorar. Eu acredito piamente que nós podemos investir na educação, na saúde, podemos investir em estradas, nos transportes, podemos investir num sistema educacional invejável, porque inteligente o povo brasileiro é. Devo considerar uma igreja como um lugar onde se pode falar de política? Posso? Lógico. Não se fala de política lá no time de futebol. Os atletas não representam a sua categoria. Os mineradores não representam a sua categoria. Um médico não tem lá os seus representantes. Os taxistas não têm. Os de transportes rodoviários não têm. Então, as igrejas evangélicas têm que ter também os seus representantes. E onde que a igreja evangélica se reúne? Nas igrejas. Então, também não adianta eu transformar o púlpito em um lugar também, em uma tribuna eleitoral. O que eu tenho que fazer é ensinar, ensinar. Esse texto que nós lemos, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo que teme ao seu Deus, que ama o seu Deus. Esse povo será feliz na terra. Eu não posso ser uma pessoa futurista. Quando eu partir, lá na eternidade. Não, é agora, agora, no dia 15 de novembro. Você que é pastor, você que é um líder, prepare o seu povo para escolher candidatos competentes. Se forem evangélicos, ótimo, melhor. Mas se você vê que é incompetência transformada somente em religião, não vote nesta pessoa. Veja se ele tem preparo, se ele tem compromisso com a causa social. Veja, e que Deus te abençoe. Está aqui, ó, o político, a politicagem, a política certa, a política errada e a política necessária. Que Deus te abençoe e que você possa ser uma pessoa que saiba perfeitamente em quem votar, como votar, para que nós tenhamos leis justas e o nome do Senhor seja exaltado. Fique com Deus, um abraço, eu quero orar por você. Pai, abençoe esta pessoa que me assiste, que me ouve, dê-lhe a tua paz. Abençoe também esse candidato, esta pessoa que está se colocando à disposição para que ele seja um instrumento nas tuas mãos, que o coração, tanto do ímpio quanto do evangélico, estes corações estejam em suas mãos. Eu abençoo vocês em nome do Senhor Jesus. Te espero para participar na última terça-feira do mês da reunião do Conselho de Pastores, que vai ser no dia 29, às 8h30 da manhã, quando estaremos orando por todos os candidatos à vereança, não só de Belo Horizonte, mas de toda a grande BH e também para a Prefeitura de Belo Horizonte e de várias cidades. Fique com Deus e esse livrinho meu vai ajudar. Você pode pedir na editora Getsemane, telefone 31 3491 2266. Um beijão, fique com Deus. Olá! As matrículas do Colégio Batista Getsemane estão abertas. Venha estudar e se divertir com a gente. Salas grandes e climatizadas, quadra de esporte e piscina aquecida.
Eu amo brincar no parquinho. Sabe o lugar mais fofinho do colégio? O Jet Baby. Olha que gracinha. Eu amo história. Na biblioteca tem os melhores livros. Chegamos no auditório. É nesse lugar que aprendemos um pouco mais de Jesus no nosso cultinho. O Colégio Batista Getsemane é a primeira escola com uma proposta bilíngue da região. Eu amo estudar aqui. Para você que gosta de futebol, balé, natação, ginástica, temos a Escola de Esportes. Somos uma escola com princípios. Jesus em primeiro lugar. Colégio Batista Getsemane, desde 1989, ensinando para transformar vidas. Colégio Batista Getsemane, unidades Buritis e Dona Clara. E em breve em Betim e Lagoa Santa. Vai estudar aqui também. É necessário que você aproxime de Deus crendo que Ele existe. A graça especial de Deus, ela perdoa o pecado daqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O nosso coração tem que ser fortalecido no Senhor. Meus irmãos, servir a Jesus vale a pena. É assim que nós temos que fazer a oração, reconhecendo a grandeza de Deus. E o jugo de Jesus é suave e é leve. Eu preciso caminhar com o Senhor quando eu estiver no trânsito. Eu preciso caminhar com o Senhor quando eu estiver no meu trabalho. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Em Cristo Jesus, tudo se renova na nossa vida, gente. TV Jet, o canal da palavra. Inscreva-se youtube.com/Getsemane ao vivo. Curta, compartilhe e ative o sininho para receber as notificações de toda a nossa programação.